Voltando aqui para a cidade de São Paulo, a gente te conta que a CNN teve acesso ao vídeo do depoimento de Paulo Cupertino, que foi condenado a quase 100 anos por ter matado o ator Rafael Miguel e os pais dele em 2019. Ele próprio disse que era inocente e colocou em dúvida as acusações feitas pelo Ministério Público. Não, gente, na verdade eles foram assaltados. Olha só, eles foram assaltados e o bandido matou eles, não fui eu que matei. Ele chegou a dizer isso. A gente entrevistou aqui um promotor de justiça no fim de semana que nos disse que o Cupertino alegou isso, mas agora foi condenado a 98 anos de prisão em regime fechado. Guilherme Rajão, nos conte, por favor, o que é possível ver e ouvir nesse vídeo que nós tivemos acesso. Exatamente, Elisa. Bom dia para você, para quem está nos acompanhando, viu? Paulo Cupertino tentou simplesmente plantar toda uma história de um possível latrocínio, uma terceira pessoa que estaria nessa cena de crime, o que de fato é algo extremamente que foge extremamente da realidade. Isso pode ser comprovado justamente pela pena que foi aplicada a ele. Mas a CNN Brasil teve acesso a esses vídeos, um trabalho impecável feito aí pelo nosso produtor Rafael Saldanha e que mostra um pouco mais, né, para a gente ter um pouco mais da dimensão do que foi o depoimento de Paulo Cupertino, só para a gente relembrar um pouquinho sobre esse caso. No dia 9 de junho de 2019, Paulo Cupertino teria executado, então, Rafael Miguel, ator, né, reconhecido nacionalmente aí por ter atuado na SBT, na Globo, e também os seus pais, né, o João e a Miriam. Isso tudo porque ele era extremamente ciumento, possessivo com relação à sua filha, a Isabela, que acabou, então, sendo uma das testemunhas de acusação contra o próprio pai nesse julgamento que aconteceu na última semana, na quinta e também na sexta-feira. A gente acompanhou esse caso muito de perto nos últimos anos, né? E toda essa situação fez então com que o Paulo fugisse. Ficou 3 anos foragido, diversos estados brasileiros fora do país. Em 2022 ele foi preso e na última quinta e sexta-feira então aconteceu esse julgamento. Foram diversos depoimentos, Isabela, a Vanessa, a ex-mulher dele, outras testemunhas chaves importantes de todo esse caso, e um desses depoimentos foi do próprio Paulo Cupertino, que por diversas vezes falou aí sobre a sua inocência, disse que era impossível que ele tivesse matado essas 3 pessoas. Também falou, né, sobre a questão de que o advogado da família estava, então, de acordo com ele, sendo garoto propaganda desse linchamento midiático que o Paulo Cupertino teria passado nos últimos anos. E ele fala por diversas vezes, olhando para a plateia, olhando para os jurados, se levanta, o juiz, inclusive, chega a chamar a atenção dele em algumas oportunidades para que ele mantenha a postura enquanto está no seu depoimento, mas a gente percebe que a todo momento, de fato, o Paulo Cupertino se exalta durante as 2 horas em que ele prestou depoimento. Depois foi condenado por homicídio, triplo homicídio, duplamente qualificado, com uma pena de 98 anos de prisão. A gente vai assistir agora um trechinho desse depoimento dado pelo Paulo Cupertino durante o seu júri popular que aconteceu na última semana. Vamos assistir. Como a própria excelência acabou de narrar, eu tive aqui uma outra vez, né? E eu tive a oportunidade de conversar com ele na carceragem, que não foi a pergunta que a senhora me fez, mas eu quero complementar para chegar no que a senhora me perguntou. E eu comentei com ele que estava havendo várias irregularidades no meu processo, que eu estava com muita dificuldade em ter acesso ao processo. A resposta, em cima do que a senhora perguntou, do crime, do homicídio, seja lá o que for, o que eu tenho que dizer para todos vocês que estão presentes aqui. Eu nunca na minha vida, eu tive conhecimento do Rafael, eu tive conhecimento da senhora Miriam, eu tive conhecimento do senhor João, tá? Isso eu digo aqui, ó, em tom alto, para quem quiser ouvir. Não é um desafio para a Justiça do Rio de São Paulo, não é um desafio para o promotor, não é um desafio para o advogado da família, tá? Que me foi na televisão, falou um monte de coisa, foi garoto propaganda. Tá, eu tenho esse desabafo para falar para vocês. Então, assim, excelência, e a senhora minha advogada, não tinha motivo, nunca existiu como eu posso falar, um crime premeditado. Para todos vocês que estão me ouvindo, desculpa, excelência, mas é o meu momento. Se eu te fizer alguma coisa errada, o senhor pode me punir. Estou aqui para obedecer. Então, o que acontece? Eu, em nenhum momento da minha vida, eu tive acesso ao Rafael. Em nenhum momento da minha vida, eu tive acesso à senhora Miriam. Em nenhum momento da minha vida, eu tive acesso ao senhor João. É a fala de quem assassinou o
ator Rafael Miguel, assassinou os pais, desapareceu por 3 anos, mudou barba, cabelo, bigode, tudo, fugido, desaparecido, e ainda afirmou no depoimento que não era possível que ele tivesse sido o assassino, que teria sido um latrocínio, um roubo seguido de morte. Mas depois a própria investigação viu se foi um roubo seguido de morte, senhor Cupertino, por qual motivo as vítimas estavam com a carteira, com o celular, os bens pessoais dessas vítimas estavam todos com elas, enquanto elas estavam atiradas, jogadas no chão, mortas. É de uma barbárie esse caso. No fim de semana nós entrevistamos um promotor de justiça que ele nos disse que a família, tanto a família de Cupertino, né, por causa da jovem, da filha dele, que viu o pai fazer essa barbárie, estava no julgamento. A família do Rafael Miguel estava no julgamento e é por isso que, quando o juiz fala a sentença, fala sobre 98 anos de prisão, você ouve no vídeo alguns gritos de aleluia, inclusive, e as pessoas que caem no choro, tamanha comoção. Ninguém traz os 3 de volta, mas para quem luta por justiça, ouvir do juiz que a sentença é de quase 100 anos, ele falou que até os promotores também se emocionaram e choraram porque mexeu demais com o sentimento de todo mundo. Enfim, Guilherme Rajão, valeu, hein? Muito obrigada. Cada barbárie, né, que a gente vê, a realidade é uma pancada às vezes. Bom,